Entre 1500 a 1822, foi marcado pela presença portuguesa no Brasil, a qual utilizava mão de obra escrava para realizar os trabalhos na colônia. No princípio, o pau-brasil foi a grande fonte de riqueza para a metrópole, que exportava madeira encontrada em grandes extensões do nosso país. Por conseguinte, a cana-de-açúcar foi o principal produto a ser comercializado e, mais tarde, o ouro e o café. A metrópole engendrou um sistema, né, de aprisionamento, inicialmente, porque na verdade essa coisa de você dar gradação às pessoas. Então, branco, índio e negro, né? E aí você cria todo um sistema pautado nessa situação de inferiorização do outro, né? Então, esse eurocentrismo, que era inicialmente na Europa, ele terminou globalizando, né? Se a gente pode utilizar esse termo ainda nesse período, mas eu acho que já é o primeiro passo de uma globalização para a América recém-descoberta, né? Inicialmente com a mão de obra indígena, e depois por achar, ou até pela própria exigência da igreja que queria catequizar os índios, você encontra uma outra mão de obra para inferiorizar, que além de ser força de trabalho, ainda enriqueceu muita gente nessa metrópole, e a gente, infelizmente, conseguiu manter esse sistema por quase 400 anos. Então, assim, é absurdo, e o absurdo maior é a gente ainda hoje ter reflexos desse tempo nos dias de hoje com essa questão racial. Desde a chegada da corte portuguesa aqui em Salvador, no dia 22 de janeiro de 1808, que Dom João teve que aceitar diversos atos impostos pela Inglaterra visando o fim da escravidão aqui no Brasil. A Inglaterra não por bondade, né, mas até por necessidades econômicas. Ela precisava que essa mão de obra escrava acabasse, porque ela tinha feito isso nas colônias dela. E nesse período, inicialmente, a maior fonte de riqueza era o açúcar, né? Era o açúcar o grande produto exportado nesse período. Então, ele acabou com isso na Antilha. A Antilha era a grande produtora de açúcar. Então, ele tinha necessidade que o Brasil fizesse isso também. Por quê? Porque o produto da Inglaterra estava mais caro do que o nosso. Okay? Então, aí entra a questão econômica. Então, ele tinha necessidade que aqui exterminasse a mão de obra, porque a mão de obra assalariada era baixa. Então, certamente, esse produto iria baixar o preço. Então, não por altruísmo nem romantismo, mas por necessidades econômicas. Então, a Inglaterra, desde a vinda da família, porque ela ajudou, né, que a família veio fugida da Europa por causa de Napoleão, ela trouxe ela para cá, mas que ela seguisse alguns parâmetros do que era a necessidade da Inglaterra, não só na questão do açúcar, mas a Inglaterra também estava implementando a Revolução Industrial no final do século passado, ou anterior a esse, e ela precisava também de produtos tropicais para essa indústria que estava lá forte, né, gritando por material, e que os Estados Unidos, né, ainda não dava conta de tanto material. Então, ele queria tirar esse material da América Latina. E o Brasil, com essa ajuda, né, a exigência dela é que o Brasil entrasse nesse contexto junto com ela. E, para isso, elas achavam que era melhor manter uma mão de obra assalariada, que era mais lucrativa para eles do que o comércio.